naquele momento eu falei para ele. Que eu tinha certeza que um dia nós ficaríamos juntos. Naquele momento eu falei e ele pensou que a obreira é maluca. No início eu tive essa dificuldade. Poxa, você fez a reunião, mas você poderia ter falado isso. Porque lá mais, se você lesse mais um pouco do versículo, estava falando mais isso. E aí ele olhava... Como é que você parou na melhor parte? Pois. E aí ele olhava com a minha cara, com uma cara... A Carol pegou Covid 2 vezes. Pergunto, em algum momento você culpou a Deus, você sentiu tristeza ou achou que Ele não a protegeu? Porque muitas vezes a pessoa fica diante de um impasse, né? E aí, como foi a experiência de Covid? Olá a todos, a todas, nós estamos aqui para partilhar um pouquinho das experiências da Carol, conhecer a sua história, a chegada à igreja, o chamado para o ministério, como é que nasceu o desejo de servir a Deus, a trajetória ministerial, por onde a Carol já passou, e eu espero que ela venha nos contar tudo a respeito do que é realmente a vida da esposa do pastor. Carol, às vezes nós ouvimos muita gente falar das dificuldades da obra de Deus e no primeiro momento as pessoas que escutam pensam assim: poxa, ser esposa de pastor é um peso, porque só tem luta, só tem problema, tem muito trabalho, quando na verdade é um privilégio dado por Deus, é um presente. Ou seja, tem as suas dificuldades e nós vamos falar dessas dificuldades. Eu sei que a Carol sempre foi muito sincera, muito assertiva nas suas colocações. Você vai realmente entregar tudo, vai falar as suas experiências, contar as suas dificuldades, mas nós vamos abordar também as alegrias do ministério, o privilégio que é servir a Deus. Então, a Carol é uma paulista. Exatamente. Quantos anos, Carol? 34 vou fazer. 34 anos. Quanto tempo de casada? 10 anos. 10 anos. E esse tempo foi só aqui em Portugal? Você se casou aqui e está aqui agora? Já passou por quais igrejas? Esses 10 anos que eu estou casada, eu estive somente aqui em Portugal. Eu sou do interior de São Paulo, São Carlos, e atualmente estou aqui em Lisboa, em Chelas. Estamos nesse momento na Força Jovem, Portugal. E eu passei por vários lugares. Aqui em Portugal nós estivemos no norte do país, estivemos na igreja de Vila Real, foi onde a primeira igreja que eu estive com meu esposo. Depois estivemos em Bragança, Santo Tirso, estivemos em Macedo de Cavaleiro, estivemos em Espinho, no Cenáculo do Porto, estivemos depois aqui em Lisboa, em Samora Correia, depois fomos para Reboleira e agora estamos aqui nessa missão que é o Força Jovem. Então quer dizer que você e o pastor Tiago rodam uma peça, né? Então, esses 10 anos já rodamos aqui em Portugal. Como é que foi a sua chegada à Igreja Universal? Então, eu cheguei na igreja, a princípio eu já tinha ido em pequena com a minha mãe, só que chegou um determinado momento da vida dela que o meu pai falou: você escolhe a igreja ou eu? E naquele momento ela escolheu ele. Então foi um momento assim que eu era criança, ia na IBI, gostava muito, então eu senti muito. Então nós nos afastamos e depois eu fui crescendo, uma criança rebelde, eles foram tendo vários problemas no casamento e depois, devido a essas brigas, muitas brigas, ele acabou se separando dela. E eu fui crescendo uma criança muito revoltada devido àquela situação no casamento, muitas brigas, e depois já foi desencadeando ali a depressão, a tristeza, era muito nervosa, via vultos, ouvia voz, e na minha adolescência comecei a sair para as noites e quando foi me apresentado o vício das drogas, da bebida, e mesmo muito nova eu já era assim madura,
e fui influenciada, mas ao mesmo tempo sabia o que estava fazendo, que era um momento para tentar preencher aquele vazio que eu sentia. Então eu comecei a usar droga, minha mãe não sabia, usei praticamente quase 2 anos. O pior momento desse momento que eu usei droga foi um momento que eu tive como se fosse uma overdose, dei um soco no meu nariz a ponto de quebrar o meu próprio nariz. Então esse para mim foi um pior momento, porque quando passou o efeito daquela substância, eu estava ali sozinha, sentindo muitas dores, e passei tudo isso ali praticamente muitas das vezes sem minha mãe saber. E minha mãe teve uma doença muito grave, ela teve cancro no sangue, o médico deu 3 meses de vida para ela, então era só notícia ruim, só coisa ruim que acontecia. E como que nós voltamos para a igreja? Ela recebeu um convite, porque ela já estava com as pernas praticamente sem se mover, o cabelo caindo, e ela foi até a igreja, e no dia que eu cheguei em casa eu vi minha mãe bem. Então, para mim, aquilo ali foi um choque. Eu vi ela sair de casa, vi ela mal. Quando eu cheguei e vi ela bem, eu logo perguntei. E ela falou: filha, voltei para a igreja e a mãe está curada. E depois dali foi passando o tempo, aquele prazo que o médico deu, ela não morreu. Então, eu vi ali o poder de Deus e aceitei o convite e fui com ela. Então, foi assim que eu voltei para a igreja. E a minha entrega foi muito rápida, porque eu sofri muito. Eu era uma jovem que tinha muita tristeza. E no primeiro dia que eu fui com ela, eu consegui dormir, consegui ter paz, consegui estar bem. E dali em diante eu comecei a me entregar. Então foi assim, tudo muito rápido. Eu logo já me batizei nas águas. Depois, com o passar do tempo, já recebi o Espírito Santo, devido ali à minha entrega. Porque eu conheci esse verdadeiro amor, que me amou no momento que ninguém me queria, que ninguém acreditava em mim, né? Nós sabemos que a programação de televisão, de rádio, jornais, tudo isso tem um impacto muito grande no evangelismo mundial, mas nada se compara à transformação de vida, à influência que uma pessoa que foi transformada pelo Senhor Jesus pode causar dentro de uma família, numa escola, numa empresa, né? A sua mãe curada, transformada numa nova mulher, se tornou uma missionária dentro de casa. Então, o poder dela de influenciar os filhos, o cônjuge, né, o marido, é muito grande. Nós não podemos nunca ignorar que a nossa maior mensagem é a nossa própria vida. Né? Agora, Carol, quando é que nasceu o desejo de servir a Deus? Então, quando eu recebi o Espírito Santo, eu tinha um sonho muito grande de ser aeromoça. Então, eu gostava... A aeromoça aqui em Portugal é hospedeira. Isso, hospedeira. Então, eu tinha esse sonho, porque eu amava e amo ajudar as pessoas, comunicar, falar. E eu queria aquilo, porque no avião, ia para o mundo afora, estava ali, né, com as pessoas. Então, esse era o meu sonho. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, no dia que eu recebi, eu vi Deus falando claramente: você vai sim se comunicar, ajudar as pessoas e pelo mundo afora, mas é para me servir. Então ali eu nem sabia direito o que era ser esposa de pastor, via lá o pastor, a esposa, mas como eu estava muito pouco tempo, né, na igreja, eu não sabia o que fazia. Mas eu ouvi Deus falando comigo claramente. Naquele dia eu já disse: eis-me aqui. Então eu falei: não importa quando vai ser, mas eu aceito esse chamado, que na altura eu nem sabia que era um chamado de Deus. Então, a partir dali, eu não pensava mais em outra coisa. Eu queria era servir. Eu comecei o meu relacionamento a conhecer mais a Deus, investindo nas meditações, na palavra de Deus. Comecei ali a conhecer a Deus mais profundo, ver quem Ele era, desejar ser como Ele era. Claro, nós temos erros, temos falhas, só que eu queria aquilo ali. Então, eu via tudo aquilo que Deus estava falando comigo e eu não queria ser mais indiferente a nada daquilo. Então, foi assim que eu fui
me relacionando, fui crescendo na fé, meditando. Naquela altura era aquelas fitas cassete, então eu ouvia tinha várias fitas e depois voltava, ouvia de novo, anotava nos caderninhos. Então, quando eu ia para as reuniões, estava sempre anotando. E olha que naquela época minha cabeça era fresca, né? Estava mais fresca, mas eu queria aquilo ali, tudo aquilo ali. Então, foram momentos assim no meu início muito marcantes. Eu lembro desse processo, lembro até hoje do cheiro da igreja, das limpezas, das evangelizações. Então, foi um momento ali que eu não me via mais fazendo outra coisa a não ser servir a esse Deus. É importante falar sobre isso, porque muita gente sonha em servir a Deus como pastor, como esposa de pastor ou como obreiro de repente, e projeta isso só para o futuro. Quando eu me tornar uma esposa, eu vou evangelizar, eu vou limpar a igreja, eu vou aconselhar as pessoas, enquanto ela pode fazer hoje. Aqueles que têm muito sonho de eu vou ser um missionário na África, mas não se comprometem a salvar a pessoa que está ali ao lado, o vizinho, o amigo na escola. Né? Então, há uma diferença, há uma distância muito grande entre o propósito e o que ela vive hoje. Então, você começou a viver aquele sonho de ganhar almas no seu presente. Exato. Por isso, ele se tornou uma realidade no futuro. Né? Eu me lembro que o obreiro, na altura que cuidava do Força Jovem, que logo eu já entrei, ele falava: que você é hoje de jovem, amanhã você vai ser de obreira. Que você é de obreira, você vai ser de esposa. Então, eu falava: por que começar a orar pelas pessoas quando eu for obreira? Por que falar com uma pessoa só quando eu for obreira? Então, eu era aquela jovem que já tinha o meu caderninho de oração. Às vezes via uma pessoa chegando triste ali, eu não era obreira, mas Deus me mostrava, eu falava: tudo bem com a senhora? Hoje eu não tive um dia tão bem, olha, mas eu vou orar pela senhora. Então, isso é algo que lá no início já me marcou, porque eu falava: eu não posso esperar. Claro que nós sabemos que há coisas que, enquanto eu era jovem, eu não podia fazer, mas aquilo que envolvia espiritualmente, e no caso de servir na igreja, de dar o melhor, eu procurava já fazer antes. E tanto é que depois, quando eu fui obreira, era como se fosse um acréscimo, porque eu já estava vivendo aquilo ali, né? E você havia me dito que houve uma passagem pela República Dominicana. Exatamente. Como é que isso aconteceu? Então, o que aconteceu? Antes, eu fui levantada obreira, passou o tempo. Primeiro, já comecei, fui bem novinha, levantada obreira. E depois, passado o tempo, eu conheci, no caso, um bispo, que eles estavam indo para a República Dominicana, estavam precisando de uma pessoa que se colocasse à disposição para ajudá-los. Eles tinham um filho pequeno. E naquela altura, eu já recebi aquela proposta, né, que eu vi que foi o próprio Deus. E naquele momento eu ouvia Deus falando: vai, sai da tua terra, da tua parentela. E eu nem sabia direito onde era a República Dominicana. Naquele momento, nem passava assim pela minha cabeça onde era. E eu disse: eu vou, pode contar comigo. E na altura, ele até veio para o Brasil antes de ir para lá, porque ele estava muito doente. Ficamos uns 2 meses em São Paulo, ele se tratando. Então, ali para mim já começou a obra de Deus, porque eu falava: meu Deus, ele está aqui, nem está andando, mas já está se preparando para ir para a República Dominicana. E eu via um casal assim, muito de Deus. E antes, eu não falei um detalhe, que muitas das vezes, quando eu cheguei na igreja, eu falava: poxa, meu Deus, eu queria tanto ser homem para já estar te servindo, para ser já um pastor. Então eu não aceitava, entre aspas, aquele papel de mulher. Então, quando eu fui para a casa deles, eu vi o que era aquele papel, a importância do papel da mulher. Então, a esposa ali, ele nem andando direito, ela cuidando. Ela falava comigo: vamos orar. Então, assim, foi um momento que marcou muito, porque nem estávamos em outro país. E eu ficava assim: meu Deus, mas como que pode, dentro de mim, eles nem foram para lá, mas mesmo ele não andando, que ele pegou malária, eles já estão se preparando, já pensando no povo de lá, já se cuidando. Então aquilo ali para mim foi sendo momentos assim que eu ficava uau.
como que é a obra de Deus, né? E aí nós fomos. Então, quando eu cheguei na República Dominicana, chegamos numa época que foi onde teve um dos piores terremotos. Eu nem sabia o que era, assim, nunca imaginava. No Brasil nós não temos, Não temos. Então, quando eu cheguei naquele país, o Haiti estava praticamente todo destruído, então as pessoas tinham ido para lá. Então, eu vi, assim, muitos refugiados, muitas crianças pequenininhas já trabalhando, lavando vidro de carro. Uma situação, assim, que eu nunca imaginava ver. E aquilo ali, para mim, eu que no Brasil já tinha aquele amor pelas almas, mas lá eu pude ver ainda mais esse amor, eu pude valorizar ainda mais as pessoas, valorizar ainda mais cada comida, porque eu vi muitas pessoas passando fome, muitas pessoas assim na rua, crianças muito magrinhos, mas assim de fome. Então eu que antes era uma pessoa que às vezes deixava comida no prato, desperdiçava, ali Deus falava comigo, você tá vendo? Olha quantas vezes você desperdiçou, olha a realidade, isso está em outros lugares do mundo. Então eu fui aprendendo a valorizar o chuveiro, valorizar tudo, uma água, que às vezes tinha determinados momentos que acabava a luz e ficava sem luz. Então coisas assim que às vezes eu ouvia, que a gente às vezes ouvia experiência, mas nunca imaginava que eu iria passar por aquilo, naquele lugar, ia ver aquelas pessoas. Então foi um momento assim que me marcou muito, a sede daquele povo, muitos milagres assim. Eu lembro de uma experiência que eu vivi, que teve uma reunião forte, que tinha uma senhora com uma ferida na perna enorme, e aí tinha um buraco assim, depois fez uso da fé. Eu não sei explicar para a senhora, mas aquilo ali na hora secou, sumiu. Depois eu fiquei procurando, falei, onde será que está o pedaço? Porque foi assim, uma coisa que eu nunca vi. Então, muitas coisas assim que me marcaram. Para começar também, lá era o espanhol, né? O outro idioma, eu não sabia falar nada, mas ali eu fui vendo Deus me moldando. E você teve esse contato com a realidade da obra de Deus, né? Porque até então, como obreira, você tem uma visão muito limitada, só daquilo que você vê o seu pastor, a sua esposa passar, né? Mas quando você vai e vive a realidade mesmo, você vai poder chegar à conclusão, é essa vida que eu quero para mim, ou não é essa vida, eu não aguento isso, não é? Exatamente. Aí você conheceu o pastor, foi nesse momento, você estava lá na República Dominicana e conheceu o pastor Tiago. Exatamente, eu estava lá e meu esposo ele é de Minas Gerais, estava em Minas, e nós nos conhecemos através de um trabalho que foi, né, para mim entrar em contato com ele, a respeito, porque na altura ele estava ajudando na evangelização. Então nós nos conhecemos por esse motivo. Começamos a conversar à distância por esse motivo. E eu já tinha tido algumas decepções na vida sentimental, já tinha sido noivo como obreira e tinha um relacionamento quase de 5 anos e depois fui deixada. Então eu já vinha assim mesmo de obreira com algumas marcas e chegou um momento que eu falei, eu não quero ninguém. Mas ali eu vi, eu quero servir, eu falava, eu quero servir. Então eu vi assim Deus naquele tempo todo me preparando e eu falava, meu Deus, eu quero que o Senhor venha fazer o melhor, porque se eu escolher não vai ser o melhor. E aí eu conheci meu esposo, então o primeiro passo que eu já tinha conhecido outras pessoas, mas eu queria gostar da pessoa. E eu comecei a admirar a forma que ele falava a respeito da obra de Deus, do trabalho que estava sendo feito lá. Até então, ele nem tinha interesse nada em mim, mas ali foi nascendo aquilo lá, a forma como ele falava das coisas. E chegou um tempo que terminou de falar a respeito do trabalho e começamos a conversar. Mas ele não tinha interesse. E eu fui tendo aquela certeza que era ele, mas uma certeza não emoção, porque ele não falava nada que eu era bonita, nada de conversa assim paralela. Ele só falava das coisas mesmo, da fé, mas o jeito que ele falava eu tinha certeza que era ele. E eu fui tendo essa certeza e em um determinado momento a gente conversou tudo e naquele momento eu falei para ele que
eu tinha certeza que um dia nós ficaríamos juntos. Naquele momento eu falei e ele pensou que a obreira é maluca. Só que eu fiquei em paz com aquilo. E ele falou que pensou. Ele falou assim, poxa, se ela deixou tudo, a família, imagina ela casada. E ele buscou saber sobre mim, falou com o bispo lá na altura, e eu falei que ia falar com o bispo que eu estava morando. E foi mesmo assim de Deus, porque o bispo de Minas e o bispo que eu morava falou a mesma coisa. Então começa a conversar. Se vê, naquela altura lançou o Skype, aí a gente começou a se falar e foi vendo que tinha o mesmo objetivo, o mesmo ideal, que era... Quanto tempo de namoro? Então, aí namoramos 1 ano à distância. E depois, nesse tempo, ele foi foi enviado aqui para Portugal e a gente não tinha se visto. E quando ele chegou aqui, na altura, o bispo falou com ele e ele falou que namorava, só que nunca tínhamos nos visto. E aí ele falou, não, então fala para ela vir para cá, para vocês se conhecerem. Então, foi assim, aí nos conhecemos na terapia do amor, aqui em Portugal, lá no Porto. E foi um momento assim muito especial pelo propósito de ver tudo que aconteceu, o que eu passei nesse período, porque aqui não dá pra gente falar em detalhes cada momento, mas eu vi assim Deus preparando tudo. E nisso eu fiquei aqui em Portugal 3 meses, ele já foi para Vila Real e nós namoramos, né, nesse período, e depois fiquei mais 6 meses namorando pessoalmente. E aí foi autorizado na altura o casamento. E aí, entre a expectativa, o sonho de ser uma esposa de pastor e a realidade, agora eu estou casada. Nós sabemos que a esposa de pastor tem muitas responsabilidades, né? Exato. Como que você se encaixou nesse papel? Porque você colocou que havia um desejo antes de ser até homem, porque você queria fazer mais, tal. Então, nós estamos num tempo hoje que há uma briga de classes, né? E principalmente a mulher, ela não é realizada, satisfeita com o seu papel. Ela está querendo mais, está querendo passar o homem, né, para mostrar a sua importância, o seu valor. Ela quer ganhar mais, ela quer ter mais relevância na sociedade. E você disse que tinha esse desejo, mas agora, como esposa de pastor, como você encontrou o seu lugar na igreja, no ministério? Né? Porque muita gente fala assim, a esposa de pastor é aquela que está lá, escondida, nos bastidores, que ninguém vê, tal. Como é realmente a vida da esposa do pastor? No princípio, quando eu casei, já começou por aí, eu estava aqui. Então, assim, no casamento, praticamente não escolhi nada, porque eu ia casar aqui em Portugal e aí tudo mudou. Faltou um documento, aí fui para casar no Brasil, então tudo foi escolhido lá para mim, então eu cheguei para casar. Depois, voltando, eu tinha muito aquilo ali, eu já trabalhei, né, na casa, então eu já sei como que vai ser, a comida, tudo certinho. Mas, chegando na realidade, é aquilo, expectativa versus realidade, né? Foi assim, no início eu tive muita dificuldade, porque eu já me achava organizada, já me achava... Você se achava o máximo. Na realidade, meu esposo, ele era muito família, então era aquela coisa... tive essa diferença na minha família, todo mundo falava alto, gritaria, aquela coisa. Ele já foi aquela coisa assim, muito família, 10 irmãos, tudo é abraço, e eu nunca recebi abraço, né? Então, quando eu casei, já houve essa diferença no início de mim para ele, né? E em relação que eu queria ser homem, no início foi difícil, porque eu ficava assim, poxa, mas por que você não faz assim? Poxa, eu li essa palavra, tá tão forte, e por que você não fala prega isso? ela. Então no início eu tive essa dificuldade, poxa, você fez a reunião, mas você poderia ter falado isso, porque se você lesse mais um pouco do versículo, eu tava falando mais isso. E aí ele olhava... Como é que você parou na melhor parte? Pois, e aí ele olhava com a minha cara, com uma cara... Então assim, ele foi muito paciente no início, só que eu não me via dessa maneira. Eu achava que eu estava ajudando fazendo isso. Então a forma que eu falava não era a melhor forma.
Porque aí às vezes ele ia pedir alguma coisa, né? Falava, poxa, mas poderia ter falado diferente. Então tudo eu queria mudar a forma dele. Eu queria que ele fosse como eu. E isso no início me chateava. Eu falava, então você não me ama, você não tá me vendo como uma pessoa de Deus. E aí que tá, foi difícil no início. Então eu fazia, eu cozinhava, porque é isso a nossa vida, né? Eu fazia o meu melhor em casa, cozinhava. No início eu queria ir logo, toda hora, estar na igreja. Às vezes deixava alguma coisa, ia fazer depois acumulava. Carol, isso que você falou dessa luta para querer mudar o outro, nós temos tantos casais vivendo essa guerra todos os dias, lutando para mudar o outro. E o amor não violenta assim, não é? Como é que você diz amar uma pessoa que você quer que ela seja exatamente do seu jeito, né? Você quer que ela, como que se mutilasse a sua forma de ser para te agradar. Então isso não é amor. Exato. Né? E aí quando é que você se viu assim, autoritária, meio controladora, mandona? Demorou e como você mudou? Demorou um pouco, dona Nubé. Eu me vi quando nós fomos para o Cenáculo do Porto, na altura, e nós fomos fazer a terapia do amor. Então, quando chegava as palestras, a direção, tudo aquilo ali era para mim. Então, nós íamos fazer a terapia, às vezes eu ficava até com vergonha, porque não é que eu estava enganando, mas foi ali que eu fui me vendo mesmo, foi ali que Deus foi me mostrando. Antes eu meditava, eu orava, mas eu não estava me enxergando como me vi diante daquelas palestras. Então, quando a gente estava fazendo, e ele em nenhum momento me julgava, mas ele tentava me mostrar, mas eu não enxergava, eu achava que eu estava arrebentando, que ele poderia ainda mudar. É tão triste essa miopia, né? Exato. Você enxerga muito bem o outro, mas não consegue se ver. Exato. Então ali eu fui vendo que eu não estava o admirando, ali eu fui vendo com as palestras que eu estava o julgando, que eu estava me achando a melhor, a boa zona. Então Deus foi me quebrando e eu fiz daquele propósito, nós ficamos 1 ano. Aquele 1 ano que nós ficamos foi mesmo transformador para mim, para o nosso casamento. Então ali eu vi realmente eu sendo humilde, pedir perdão, fizemos votos, nós dois novamente, reconheci que eu que estava com essa visão errada, não era ele. E ali a gente se uniu ainda mais. Ali é como se houve um antes e um depois. Como não? Houve um antes e um depois. E a partir daquele momento foi cada vez mais aprendendo a admirar, aprendendo a valorizar coisas que antes eu não valorizava. Então, às vezes vai acontecendo isso. O casamento é um investimento, mas tem que ser um investimento de ambas as partes. Mesmo o casamento do pastor. Exatamente. Né? Porque muitas vezes as pessoas olham e têm aquela impressão assim, é um casamento perfeito, é tudo fácil ali, né? E mal sabe a luta que eles enfrentam. Eu costumo dizer que a terapia do amor, gente, é a reunião que nós mais aprendemos. Exato. Quando o Senhor Jesus nos convida lá em Mateus 11, aprendei de mim, nós temos tanto a aprender dele, né? Aprender sobre como é amar, como é perdoar, a mansidão, a humildade. Exato. São matérias que se aprendem sim, só que você só pode aprender com ele. Então, ter uma reunião na igreja que cuida especificamente da vida amorosa, que cuida do nosso interior, sabe, das emoções, dos sentimentos, gente, isso é um privilégio. Só que um privilégio que poucos valorizam, né? É transformador. Essa é a palavra que não aconteceu. Os ensinamentos transformam. Transformador, tanto é que até hoje eu invisto nessa reunião, porque até hoje, quando chega o momento, eu e ele, nós sentamos, aprendemos, quando acontece alguma situação, alguma viagem, depois a gente vai, assiste no Univer, que hoje nós temos essa oportunidade, porque se eu ver que eu não preciso só porque eu sou esposa, eu vou estacionar, e eu não quero estacionar, eu vi quanto fez bem. Então, hoje nós continuamos com as nossas diferenças, porque ele é de um jeito, eu sou de outro, mas não nos desrespeitamos. Não há mais
aquilo, de diminuir. Pelo contrário, acreditar um no outro, né? Além deste erro que você foi bem sincera e transparente, nós entendemos, principalmente nós que somos mulheres, quais outros? O que mais você tem para falar assim? Olha, eu cometi esse erro como esposa de pastor e eu não cometeria isso nunca mais porque eu aprendi. Então, outro erro também era em relação, por exemplo, que o pastor é o responsável, né? Então, às vezes, nós lidamos com muitas pessoas, senhoras, obreiras, jovens, e às vezes vem perguntar alguma coisa. Olha, o esposo pode fazer isso? E eu falava, pode. Né? Pode. Como se você fosse o pastor da igreja. Porque eu falava, mas ele vai falar isso que pode. E chegou um dia que foi uma situação simples, mas aquilo ali ele falaria que não pode. E ele falou comigo, falou, olha, o responsável sou eu. Então assim, aí eu aprendi. Às vezes eu sei a resposta, até hoje, mas eu falo, eu vou ver com meu esposo, ou fala com meu esposo. Porque nós estamos para auxiliar. E eu não via que isso era algo feio, mas porque nós não mandamos em nada na igreja. Só que às vezes a pessoa, não quer incomodar o pastor. Então, claro, tem coisas que eu dou a resposta, mas toda vez eu falo. Mesma coisa, quando eu vou em algum lugar, vou no mercado, é algo que eu criei esse hábito, porque como eu fui muito independente, era algo que eu fui vendo que era feio, aí eu lembrava que a esposa, né, que eu morei, era como se às vezes eu tinha aprendido, só que na prática eu não fazia. Você aprendeu teoricamente, mas não aprendeu. Exatamente. Mesmo, então eu fui vendo e foram erros que eu não fui cometendo mais, que para mim era feio, porque ficava às vezes depois, mas a esposa deixou. E assim, aí ele falava, mas ela deixou? Eu não tô sabendo. Então ali para mim foi situações assim que eu fui ficando envergonhada e realmente eu tô aqui para ajudar ele. A sua vida de oração, o seu relacionamento com a palavra, eu costumo dizer que nós mantemos um relacionamento com a palavra porque a palavra é Jesus, é uma pessoa. Então, como nós nos relacionamos com a palavra define o nosso crescimento, a nossa forma de ver e lidar com as situações, né? Como você consegue conciliar as suas muitas atividades, porque a vida é corrida para todo mundo, não é só para a esposa do pastor. Exato. Talvez a pessoa fale, mas a esposa do pastor tem muita coisa. Não, todo mundo tem muita coisa para fazer. Mas nós é que elencamos o que é importante para nós, o que é prioridade, né? Então, como é que foi esse despertar? Eu preciso fazer um tempo para a palavra, porque como nós estamos o tempo todo na igreja, o tempo todo assistindo reuniões, pode acontecer da esposa achar que ela já ouviu tanto sobre a Bíblia que ela nem precisa ler a Bíblia. Né? Ela já orou tanto nas reuniões, né? Às vezes ela assiste 2 reuniões, e aí ela não cultiva essa vida interior. E isso serve para todas as pessoas que servem a Deus. Né? Elas vão se acostumando com o sagrado e chega um determinado momento que elas perdem esse secreto do quarto, que é só ela e Deus, que não tem o pastor, que não tem as demais pessoas, é ela e Deus. Como foi isso para a Carol ao longo dos últimos anos? Então, isso é algo que eu lembro sempre do primeiro amor, porque isso é o que vai nos sustentar, que vai nos ajudar. O que nós temos visto cada vez mais que está escrito, que o amor de muitos se esfriaria. E para não se esfriar é preciso se alimentar. Então, nesse período, o que eu faço? Eu faço por exemplo, de madrugada, tiro ali o meu momento, pela manhã, bem cedinho, acordo mais cedo, por vezes vou dormir mais tarde, mesmo cansada, oro de pé, leio, busco ali alimentar, não de vez em quando, mas é algo que eu vejo como uma necessidade. Todos os dias, uma necessidade. Às vezes é aquilo, às vezes a pessoa fala, então eu preciso ler muitos versículos toda hora. Não é isso, mas o tempo que eu faço, aquilo que eu medito, eu fico pensando ali no meu dia a dia. Uma palavra, às vezes depois eu volto lá, leio novamente, porque aquilo me ajuda no meu dia a dia.
me ajuda diante de uma decisão, diante de uma luta, porque as lutas continuam, nós vamos continuar enfrentando. Então, esse papel, esse propósito do secreto é o mais importante e é o que nos sustenta no visível. É isso que vai nos sustentar no nosso dia a dia, porque não adianta. No meu início, muitas das vezes era aquilo, era muitas coisas para fazer, eu lembro de obreira. Mas eu tive uma experiência lá atrás de que houve momentos que eu desleixei, que eu deixei a preguiça e como eu fiquei espiritualmente, que aí eu já começava a discordar de algumas coisas. Então, foram momentos que eu não quero viver novamente. Então, é realmente necessário esse investimento, que é o que vai me ajudar diante, no caso, na igreja, em casa com meu marido. Então, eu posso dizer que o principal é mesmo aquilo que ninguém está vendo. Que é isso que agrada a Deus, é isso que Ele está vendo, porque Ele sabe quem eu sou. Não adianta eu tô aqui falando, mas se lá eu nem faço esse momento com Ele, eu não valorizo Ele, então não adianta de nada. Tem tanta gente servindo a Deus de tanque vazio, Exatamente. Só de aparência, né? Porque leva uma vida com Deus muito superficial, não se aprofunda na palavra, no conhecer a Deus. Enquanto nós temos que conhecer e todos os dias caminhar, prosseguir conhecendo. Né? A Carol viveu, nesses últimos 2 anos, uma experiência, não sei se eu posso falar, mas com respeito à sua saúde, pouco delicada. Porque nós estamos ainda em meio a uma pandemia. Exato. E a Carol pegou Covid 2 vezes. Teve Covid, pegou o coronavírus, né? Teve a Covid-19 por 2 vezes. E você ficou bastante fragilizada. Pergunto, em algum momento você culpou a Deus? Você sentiu tristeza ou achou que Ele não a protegeu? Ou questionou a sua fé, a sua vida com Deus? Isso aconteceu por algum motivo? Como foi o aceitar que aquilo estava acontecendo e como lidar? Porque muitas vezes a pessoa fica diante de um impasse, né? Ela está rejeitando aquela doença, mas não consegue desenvolver uma força para lutar contra aquilo, porque o processo da recuperação da saúde passa por uma mente saudável, né? E aí, como foi a experiência de Covid? A primeira vez que eu peguei o Covid foi numa virada do ano e foi a primeira vez que eu não passei a virada na igreja de todos esses anos, 23 anos que eu estou na igreja. E eu passei longe do meu esposo, então ali já foi um momento muito... O confinamento é uma coisa muito ruim, né? Foi, então já foi 2 coisas, estar longe dele, principal não passar essa virada na igreja. E eu me senti muito mal, fui várias vezes para o hospital, então foi sintomas que eu não estava habituada, em nenhum momento eu pensei que Deus me abandonou, mas as vozes vinham, os pensamentos, olha como você está, e se você, como eu estava sozinha, e se você ficar sem ar, porque eu tive muita falta de ar, você vai morrer. Então, foi muitos pensamentos ruins que vieram em todos os momentos. E aí eu vi a diferença quando meu esposo perguntava, como que você está? Eu falava, amor, me senti mal, mas eu vou ficar bem. Então, eu buscava já contrariar aquilo ali, para as pessoas que estavam sempre perguntando. Então, quando você sente algo que seus olhos estão te mostrando, você tem 2 decisões: continuar sentindo e você vai ficar pior, ou reagir contra aquilo. Então, devido depois dessa situação, eu comecei a ficar mais debilitada nesses 2 anos, né? Tive uma situação muito séria de inflamação no meu corpo começou a inchar, tinha muitas dores, me chateava muito porque me impossibilitava de fazer aquilo que eu amo, que é servir a Deus, em coisas simples, não conseguia, às vezes fazia, depois estava lá com dor. Então foi muito difícil esse início, mas em todo momento vinha os pensamentos, vinha a voz, vai ficar pior, e se você não melhorar? Mas eu vi que nesse tempo todo, depois veio também a fogueira santa, fui para o altar, e aí eu fui diagnosticada com uma doença autoimune. Na altura a médica falou que não tinha cura, que ia ter que fazer um tratamento pela vida toda, que a tendência era continuar sentindo dores, às vezes sentiria dores até piores, que seriam necessário ir tomar injeção, mas eu não aceitei aquilo.
fiz vários exames, muitas coisas, usei a fé, depois tive o Covid de novo. Aí parecia assim, quando eu estava reagindo, vinha outra situação. Então foi um período assim que eu vivi que eu buscava não me entregar para aquilo. Às vezes eu estava com dores, mas eu estava ali buscando. Tinha o domingo pela manhã para trazer água, ia na frente, o obreiro orava na minha cabeça, meu esposo, eu estava ali buscando. Às vezes o bispo faz reunião conosco, cuidando de nós, toda quinta-feira, reunião de pastores. Às vezes fala, vem aqui na frente, você que está doente. Então eu estava ali usando a fé. E chegou um momento que Deus falou comigo, né? Crê somente. E eu não olhava porque eu estava sentindo. Às vezes tirava fotos, né? Enviar como que eu estava, inchada, tudo. Mas dentro de mim eu tinha certeza que algo ia acontecer. E aí quando foi em dezembro, agora desse ano, voltei novamente para fazer o tratamento dessa doença autoimune. E chegou lá. A médica falou que parecia o exame de outra pessoa, que eu já não tinha mais nada, nem ela entendeu. E desde lá, nunca mais eu senti dores, não inchei, tô bem. Então foi um período assim que eu vivi, que eu não pensei, Deus esqueceu de mim, Deus não tá me vendo, pelo contrário, eu buscava mesmo em meio àquela dificuldade, me dar para Deus. Porque se eu ficasse ali reclamando, eu fiz essa experiência, às vezes ficava até pior. De ficar, tô com dor. Ficava ali, eu ficava até pior. Mas quando eu reagia, eu via Deus ali cuidando de mim em cada situação. Mas os pensamentos do Ana Núbia foi algo assim que bombardeou constantemente. Mas o que nós falamos anteriormente, o secreto, era isso que me sustentava. Então, mesmo com, às vezes, impossibilitada, eu mandava mensagem, ligava para alguém, buscava servir a Deus de outra maneira. Não estava, às vezes, aqui na igreja, às vezes não conseguia, mas buscava de outra maneira. Mas o que me alimentou foi realmente a palavra de Deus, nesse período que, por mais que eu via muitas coisas contra, mas eu via Deus ali me sustentando. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ela não está dizendo que todas as coisas são boas. Né? Ela não está dizendo as coisas boas vão cooperar para o seu crescimento. Não, todas as coisas cooperam, inclusive as coisas ruins. Aqueles que amam a Deus têm o privilégio de ver coisas ruins se transformando em coisas boas. Né? Então, todas as lutas e sofrimentos que Deus permite os seus filhos passarem têm o objetivo de nos levar a depender mais dele, dependência de Deus. É como se ele estivesse nos empurrando para ver a sua manifestação. A fé é como uma faca que tem que estar bem afiada. Nós que somos mulheres e lidamos numa cozinha, fazemos comida, a gente sabe avaliar o quanto é difícil trabalhar com uma faca que não corta. Experimenta cortar um frango com uma faca sem corte. Você vai ter que fazer muita força, você vai ter que levar muito tempo. E os cortes não vão ficar precisos. Né? Então, as lutas na vida estão nos afiando. Por isso que não pode haver vergonha de fazer uma corrente. Eu sou esposa de pastor, eu sou obreiro, não importa, você é uma ovelha. Gente, nesse contexto, quando fala o Senhor é o meu pastor, nós conhecemos tanto esse salmo, o Senhor é o meu pastor. Então, Ele é pastor e todos são ovelhas, todos nós somos dependentes de Deus, precisamos dele. Então, se é preciso fazer uma corrente, se é preciso colocar a cabeça no altar, tomar água ungida, se ungir com óleo, nós somos seres humanos, frágeis e suscetíveis, vulneráveis às intempéries desse mundo. Não é? Só a fé nos capacita a vencer. Então, é uma luta que você teve recentemente, venceu, pode testemunhar. E quantas pessoas não estão vendo agora, através da sua vida, o poder de Deus? Exatamente. É no deserto que os milagres mais se tornam visíveis. Não é? Exatamente. Uma mensagem final para a gente terminar.
para aquelas pessoas que estão servindo a Deus e de repente estão fracas, estão pensando em desistir, porque estão sendo talvez injustiçadas, caluniadas, mal compreendidas de alguma forma, e também para aquelas que querem servir a Deus e de repente pensam assim, poxa vida, mas será que um dia Deus pode me usar para algo novo, para algo grande? Carol, vamos fechar com esse conselho. Então, servir a Deus é realmente, como foi falado no início, um presente, um privilégio. Eu em nenhum momento imaginaria estar onde eu estou, e quando eu falo onde estou, não é o lugar, mas esse privilégio de servir a Deus. Então, você que está aí, e de repente você diz, eu não sei falar, eu não tenho estudo, eu não sei me comunicar, eu estou aqui, de repente você está aí lá na última igreja, não importa onde você está. Se você se coloca à disposição de Deus e você diz, eis-me aqui, Ele vai te achar e é Ele que vai te capacitar. E de repente você também que está assistindo, está fazendo a obra de Deus, mas de repente já está relaxadamente, olhando para as situações, para as condições, olhando mais para a opinião do outro, olhando para o que falam, olhando. Nós temos que olhar somente para Jesus. Quando você olha para Ele, você não para de servi-lo, você não para de querer agradá-lo, você não para de querer fazer a vontade dEle. Então, volte lá atrás, porque algo que eu busco sempre fazer é estar olhando, estar me vendo lá atrás, como eu era e como eu estou. Então, eu tenho que estar ali, buscando. Então, volte. Porque nós estamos no final dos tempos e Deus, a obra é dele, e ele conta com aqueles que se colocam à disposição de Deus. Então, não importa se até hoje você estava aí fraca, desanimada, de repente como esposa de pastor, mas olhando para situações, volte lá e olhe para ele. Ele vai te sustentar, ele vai te ajudar, e esse momento difícil que você está passando vai ser para glorificar ele. E glorificar Ele não tem melhor coisa do que você glorificar Ele. Não é glorificar você mesmo, mas quando você glorifica Ele, de repente ninguém sabe. Por exemplo, tem situações que ninguém sabe, mas naquele momento, através daquelas atitudes, através de eu contrariar aqueles pensamentos, através de eu dizer não para as minhas vontades, eu glorifiquei Ele naquele momento. Hoje eu estou aqui falando, mas eu já glorifiquei Ele lá, quando ninguém estava vendo. E é isso que Deus quer de você, que você glorifique aonde você está, ainda que ninguém veja, mas o principal Ele está vendo. Então, Carol, muito obrigada por ter nos contado tudo, ou tudo que deu tempo para contar, né? Foi um prazer. E obrigado por você que acompanhou esse bate-papo até aqui, conseguiu vencer a vontade de saltar, de ir para outro vídeo. Você ficou conosco, tenho certeza que o Espírito Santo falou a sua mente, clareou muitas ideias e nós voltamos com uma próxima conversa que com certeza será também muito abençoada, proveitosa, tá bom? Até lá!